Desde as primeiras horas da manhã, a gente vem falando aqui na programação no Band News do anúncio feito pelo presidente russo Vladimir Putin de que a produção da vacina russa contra a Covid-19 vai começar em outubro. Os testes foram bem sucedidos e a Rússia registrou a vacina contra a doença. Para entender mais a importância desse gesto da Rússia e se essa vacina pode ou não ser levada a sério pelo resto do mundo, lembrando que Jamil Chad, mais cedo conosco, disse que a própria OMS alertou que não deve ser levada como uma bala de prata essa vacina russa até o momento. Temos aqui o Alexandre Naime, que é infectologista da Universidade Estadual de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. A OMS, na coletiva de hoje, alertou que há mais de 100 vacinas em testes pelo mundo, poucas na fase 3, que é a fase mais avançada até aqui dos estudos, e fez o alerta. Não dá para dizer que a vacina russa é a primeira vacina que efetivamente funciona, até porque foram só 2 meses de testes. O que a comunidade médica tem a dizer sobre isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor. Bom dia a todos aí da Band News. O que acontece é que a pesquisa clínica na Rússia, ela não tem o mesmo andamento ortodoxo, o mesmo andamento protocolar que acontece no resto do mundo. E então hoje o presidente Vladimir Putin, ele anunciou o registro para uso já na população, um uso muito ampliado de um produto que passou apenas pela fase 1. Então a fase 1 da pesquisa clínica é aquela fase que você pega alguns pacientes, poucos pacientes, 10, 20 pacientes, para tentar entender se esse produto, se essa vacina não tem algum evento adverso mais grave. Mas aí, grave mesmo, levando a óbito, né? Então, essa vacina que foi desenvolvida numa rede de pesquisa, no Instituto de Pesquisa pertinho de Moscou, que chama Gamaleya, essa vacina que recebeu o nome até de Sputnik, fazendo referência ao antigo satélite orbital, ela passou na fase 1. Mostrando, então, que potencialmente não há eventos adversos graves, mas um grupo pequeno de pessoas. Os próximos passos, se fossem seguidos da maneira protocolar, seriam os estudos de fase 2, quando você amplia um pouco para 300, 400, 500 pessoas, para melhorar as informações sobre segurança e também já começar a ter alguma ideia sobre eficácia. E, finalmente, o mais importante, a fase 3, quando você amplia ainda mais esse grupo de pessoas estudadas, chegando a 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, para ter as informações finais sobre eficácia. Mas a gente vê, então, que nesse anúncio do Putin, ele já pula a fase 2 e fase 3 e vai direto para a fase de comercialização, que é chamada fase 4, quando dezenas de milhares de pessoas vão ser vacinadas. Inclusive, a própria filha dele recebeu já a vacina, e isso é uma estratégia pouco ortodoxa que pode levar a 2 perigos. Primeiro, a gente não conhece direito os efeitos colaterais da vacina e quando eu exponho muita gente a uma vacina que potencialmente pode ter algum problema de segurança, pode haver aí muitos casos graves de efeitos colaterais, incluindo óbito. Segundo, eu também não sei sobre a eficácia dessa vacina. Então, muitos podem receber e ter uma falsa sensação de segurança. É por isso que a Organização Mundial de Saúde e todas as outras institutos científicos que lidam com boas práticas em pesquisa clínica recomendam que a pesquisa clínica siga os passos essenciais para que a carroça não passe na frente dos bois e a gente não tenha produtos com questões sérias de segurança e falta de eficácia. Bom, doutor Alexandre, no que isso pode acarretar para a comunidade médica? Assim, isso traz insegurança para a comunidade médica? O senhor, como infectologista, é difícil essa pergunta, o senhor como infectologista, o senhor receitaria essa vacina se ela já estivesse no mercado por conta do que o senhor sabe, como técnico, de que ela não passou pelo processo protocolar que o mundo estabelece? De forma alguma. É uma responsabilidade, o ato médico, quando você está com o paciente na sua frente, você tem que garantir a ele o mínimo de conhecimento sobre os efeitos colaterais. Existe uma parte do Código de Ética Médico, né, que é famoso, primo non nocere. Em primeiro lugar, eu não posso criar mais mal do que o problema que o paciente já tem. E segundo, eu tenho que oferecer a ele algum grau de eficácia.
esse produto da Rússia, ele é desconhecido. Eu torço para que seja um produto que venha a nos mostrar no futuro uma boa eficácia, com segurança em relação a não ter eventos adversos. Mas como ele é desconhecido, a gente não pode simplesmente fazer pesquisa clínica na rotina, no dia a dia, no consultório. Isso não é o local. O local para fazer pesquisa clínica são os institutos de pesquisa, como está acontecendo aqui no Brasil. Veja o exemplo muito correto e muito bonito que o Instituto Butantan e a Fiocruz estão fazendo com as vacinas candidatas, cada um de um instituto, né? O Instituto Butantan com a vacina da China, a Fiocruz com a vacina da Oxford, recrutando os pacientes. E veja, nesse tipo de pesquisa, fase 3, um paciente recebe a vacina, o outro recebe o placebo. Isso é essencial para você comparar a eficácia da vacina e também os eventos adversos. Agora, quando eu ofereço, segundo o Vladimir Putin, dezenas de milhares de doses, já numa escala comercial, como é que eu vou mensurar tudo isso? Como é que eu vou ter ideia do fator protetor ou até mesmo dos efeitos colaterais? Isso é pular etapas e que, infelizmente, nós vamos ter problema na análise final se essa estratégia funcionou ou não. Doutor, algumas informações que a Rússia passou hoje para o mundo a partir desse anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin. Todos os testados, segundo o governo russo, apresentaram uma alta carga de anticorpos a partir do teste feito com a vacina, que dura 2 anos, segundo o governo russo. E ao falar sobre a filha dele, segundo as agências russas, a filha de Vladimir Putin estava com 38 de temperatura, depois de tomar a vacina ficou com 37,5 de temperatura, logo depois. Quando a gente fala que o teste é bem sucedido, o que o teste tem que apresentar nas pessoas testadas? Essa é uma pergunta que nós não temos resposta, Pablo. Veja bem, como funciona a resposta imune contra o Covid? A gente tem basicamente no sistema imunológico, vamos dizer assim, 2 exércitos. Um exército que é aquele que produz anticorpos, que são os linfócitos B, e o exército que ativa os soldados, que é uma resposta imune celular, geralmente ativada pelos linfócitos T, principalmente TCD4. As vacinas, elas podem ativar um ou outro braço ou os dois. Aparentemente, na Covid, as vacinas tendem a fazer uma resposta até mais celular, deixar essas células prontas para produzir uma série de citocinas que vão ativar as outras células que vão matar aquelas que estão infectadas pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. E os anticorpos, então, eles localizam, neutralizam algumas células que estão infectadas. Mas é uma ação conjunta. Provavelmente só com anticorpos eu não iria conseguir resolver, só com a resposta imunicelular também não. E como os russos chegaram nessa conclusão que a duração dessa resposta por anticorpos é de 2 anos? A gente não teve esse espaçamento temporal. As pessoas que receberam vacina tiveram alguns meses, 1, 2 meses no máximo, para a gente avaliar essa quantidade de anticorpos. Quanto tempo eles vão durar? Alguns estudos mostram que esses anticorpos neutralizantes não duram 3 meses, depois eles caem, e aí fica mais por conta da resposta imunicelular, da conta do indivíduo não se infectar. Então, a gente acredita que talvez haja muito mais empolgação e talvez um pouco de mensagem política por trás de toda essa fala da vacina do que realmente ciência. Até porque, mesmo os resultados de fase 1, aqueles que eles disseram que fizeram em poucos pacientes, eles não publicaram, não está em nenhuma revista, não está disponível para que a gente olhe esses resultados. Tudo que nós temos de informação da vacina russa é de press release, é de coletiva de imprensa. E isso não é, obviamente, o meio correto para que a comunidade científica conheça melhor o produto que os russos estão apresentando. Bom, muito bem. É só para deixar claro também, né, doutor, que a gente não está no estádio de futebol torcendo para quem vai marcar o gol, né? Então a gente está torcendo num mundo só porque todos nós dependemos da mesma coisa e essa doença tem mostrado isso, porque uma decisão errada aqui vai impactar do outro lado do mundo. Então a gente está torcendo para que toda e qualquer vacina que passe por todos os protocolos seja aprovada, né? E eu acho que o senhor também, que várias vacinas sejam aprovadas, né? Até porque, se você me permite te cortar, mas sim, veja que existe um outro problema. O parque tecnológico para a produção dessas vacinas.
Então, por maior que seja a fábrica de vacinas, por exemplo, da Astra, da Pfizer, qualquer que seja as grandes fábricas de vacina no mundo, elas não vão conseguir produzir imediatamente o número de vacinas que a gente precisa para a população. O cenário ideal seria que várias vacinas se mostrassem eficazes e seguras e que a gente conseguisse produzir um pouco de cada para que todo mundo pudesse ser vacinado. Nós não podemos, você falou certo, pensar em só uma vacina dê certo. Tem que torcer para que várias deem certo. Mas é essencial a avaliação técnica dessas vacinas. Não é possível apenas no discurso prometer que elas funcionem e colocar no mercado. Essa é a questão. Então, se você não tem uma seriedade na metodologia para confirmar se aquela vacina é eficaz e segura, a gente não tem condição de aplicar. E é isso que, na verdade, o Brasil agora tem de exemplo positivo, né? Tudo que está sendo aqui feito, as grandes universidades, os grandes institutos de pesquisa que estão por trás das pesquisas de vacina estão fazendo isso tudo corretamente. Às vezes a gente ouve algum distúrbio político dizendo não, porque a vacina sai até o final do ano, sai em janeiro, isso não é bem assim, né? A gente tem que respeitar os passos, porque senão a gente não pode oferecer esses dois itens, essas duas variáveis que são as mais importantes, segurança e eficácia. Olha, durante a apresentação dos dados, o governo russo disse que nenhum paciente que foi testado apresentou qualquer sintoma grave de alguma doença depois de passar por testes. E Vladimir Putin foi claro no que ele disse, ao dizer que esse estudo passou por todas as fases protocolares para que ela pudesse receber autorização para começar a ser produzida, como será a partir de outubro, segundo o presidente russo, em 2 espaços, um laboratório e um instituto na Rússia. O que a Covid-19 ensinou no termo ético da medicina para toda a comunidade? Porque a gente está assistindo uma corrida pela vacina, uma corrida que aplica testes que nem sempre são os testes reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, a maior entidade para poder reconhecer o combate à Covid-19. Enquanto isso, a própria OMS disse ontem que falta dinheiro nos países para combater a doença, e a gente assistiu a alguns países tendo a pressa para lotear os remédios e também já lotes da vacina que nem ainda estão na fase 4 de produção, apenas ainda na fase 3, que é aquela fase de testes mais avançados. Então, Pablo, essa pergunta ela é fantástica e provavelmente vai ser teses de muitos estudos da área de humanas, né? Como a pandemia conseguiu criar um ambiente próximo de histeria e perder toda a metodologia de pesquisa clínica que é necessária para a seriedade de medicações, de vacinas e de outras estratégias de saúde. Não adianta a gente, por exemplo, pegar uma informação que vem lá no laboratório, por exemplo, a droga X, o chá de boldo parece que inibe a reprodução do vírus da Covid-19 em tubo de ensaio. E, de repente, sair por aí alardeando, então, que todo mundo deve tomar chá de boldo como tratamento precoce. Essa a questão da vacina da Rússia é outro grande exemplo. Os estudos tiveram só a fase 1 e você, de repente, já passa direto para vacinação de dezenas de milhares de pessoas. Se a ciência não é respeitada, ela vai cobrar o seu preço no futuro. Todos esses passos, que são os ensaios clínicos, né, as metodologias, elas culminam num grande estudo final, que é o estudo de fase 3, chamado ensaio clínico randomizado, que é a pérola aí da ciência, porque ela tem um desenho em que você compara a estratégia que você está querendo utilizar, seja uma medicação contra a Covid ou uma vacina, versus o placebo. Nem o paciente sabe o que é aquela medicação, nem o médico que está fazendo aquela aplicação, é por isso que é chamado de estudo duplo cego. E aí, depois que se acaba o estudo, você vai entender se aquela caixinha lá numerada 1, que você deu para o paciente A, era placebo ou era a estratégia. E isso você consegue balancear as variáveis e eliminar o maior número de confunditórios, chegando num resultado muito próximo do que deve ser a verdade. Então, se essas etapas não forem cumpridas de forma bastante séria, você pode tirar conclusões erradas. E a gente viu isso em diversos exemplos na Covid-19. A hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazoxamida, agora essa história aí do ozônio retal. Tudo isso foram estudos que não tiveram um rigor metodológico adequado
pegaram estudos pequenos, ou estudos em animais, ou estudos em laboratório, já partindo para o pressuposto que isso funcionaria. E a gente tem bastante receio, aplicado aí ao caso que nós estamos discutindo hoje, da vacina russa, de que se os passos não forem tomados de forma correta, e esses resultados não foram divulgados, a comunidade científica não tem nenhum resultado desses estudos russos. Eles são apenas propalados na hora da coletiva de imprensa. Então fica realmente uma grande dúvida. Até quando nós vamos passar essa situação, né? É necessário um amadurecimento. A gente sabe que a pandemia está em andamento, vidas estão sendo perdidas, mas não adianta nada também a gente colocar poções mágicas, vender ilusões de medicações que não funcionam sem esse tipo de metodologia científica. Doutor Alexandre, olha, o senhor foi muito esclarecedor para a gente hoje. Espero poder reencontrar o senhor aqui no Manhã Band News outras vezes. Muito obrigado, senhor, pela participação. Só quero lembrar também que o governo do Paraná vem negociando desde o final de julho com o governo russo essa vacina. Então vamos ver o andamento disso também. A vacina chinesa, americana, enfim, várias. O Brasil tem negociado e participado, a inglesa. Mas, doutor, muito obrigado, senhor, pela participação. Um ótimo final de terça-feira para o senhor aí, viu? Eu que agradeço o convite, Pablo, Márcio, uma ótima manhã para vocês aí da Band News. Muito obrigado. Muito esclarecedor, né, Pablo? Muito.